Olá a todos, vou então neste vídeo resolver mais um exercício prático nisto das inequações com módulo ou valor absoluto. Desde já vos dou a dica para, se não tiverem ainda visualizado o vídeo com a abordagem teórica ao módulo e valor absoluto em condições, podem então clicar aqui na caixa e visualizar essa aula. Penso que é importante para depois perceberem a aplicação prática que podem tirar daí. Podem também fazer então o primeiro e o segundo exercício, porque serão de uma dificuldade menor, assim terão um registro de dificuldade mais sequencial. Bem, agora aqui neste exercício, vamos então resolver a seguinte condição que temos aqui. Bem, neste caso temos 2 menos o valor absoluto de x mais 3 e isso ser exatamente menor ou igual do que 1. Bem, este caso é ligeiramente diferente dos outros dois. Ok? Qual é que é a diferença? É que neste caso eu não tenho o valor absoluto isolado no primeiro membro. E isso é necessário. Ok? Nós só vamos pensar e interpretar a condição para o desdobramento em duas condições quando a melhor estratégia para isto é isolarem o valor absoluto no primeiro membro. Se no início da inequação ele não está, essa deve ser a vossa primeira preocupação, será exatamente isolar o valor absoluto no primeiro membro. Ok? Então tudo que está a mais tem que ir então para o segundo membro. Ok? Teremos que anular aqui essas situações do primeiro membro. Bem, então o primeiro elemento que eu vou então anular aqui no primeiro membro será exatamente o 2. Como é que a gente anula o 2 aqui? Muito simples, não é? Subtraindo 2, menos 2 mais 2, isto dá 0, não é? Se subtrai aqui menos 2 no primeiro membro, tem então que subtrair no segundo. Isto é para também vos mostrar como é que isto funciona. Obviamente na prática eu sei que vocês pensam que mais 2, passando para o segundo membro, fica então menos 2, certo? Mas estas dicas também é para perceberem como é que isto funciona. Mas muitos de vós aprendem que isto, ok, passa para lá, mas porquê é que passa? E às vezes essas questões são necessárias conhecer para depois outras matérias mais à frente. Bem, resolvendo então isto, anulamos aqui o 2, fica menos o valor absoluto de x mais 3, menor ou igual, e 1 menos 2 dá então menos 1. Mas será que o valor absoluto já está isolado aqui? Sim, mas eu ainda tenho aqui este valor negativo. Eu não quero aqui o valor absoluto que seja negativo. Eu quero que ele seja positivo para depois fazer a interpretação corretamente para o desdobramento em duas condições. Bem, então como é que eu tiro esse sinal aqui negativo do valor absoluto? Muito simples, vou então multiplicar aqui este lado da equação por menos 1, o primeiro membro, e farei então exatamente a mesma situação no segundo membro. Multiplicando tudo por menos 1, vamos então obter aqui a seguinte situação. Bem, menos 1 vezes menos o módulo de x mais 3, ficamos aqui então com um valor absoluto positivo, certo? Fica mais o valor absoluto de x mais 3, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, certo? Aqui é que está um cuidado novo que têm que ter no desenvolvimento das inequações, ok? Algo que não acontecia nas equações. Vocês terão que ter aqui o seguinte cuidado. É muito fácil perceber aqui esta situação, porque quando vocês fazem isto, ou seja, multiplicam o primeiro membro e o segundo por menos 1, vocês vão ter que mudar aqui a orientação da inequação, não se esqueçam disso. Ok? Mudam os sinais, muda o sinal do primeiro membro, o sinal do segundo e muda aqui a orientação da inequação. Se tinham menor ou igual, passarão então a ter maior ou igual. Ok? Este cuidado tem que ter nas inequações sempre que fazem então ou que aplicam esta técnica para colocar o primeiro membro positivo. Ok? Passo-vos já rapidamente a explicar esta situação, porque é que isto é necessário. Quando vocês tinham as equações e tinham, por exemplo, 2 igual a 2, se vocês multiplicarem ambos os membros por menos 1, ficam com menos 2 igual a menos 2, certo? Obtém uma situação, obtém uma proposição verdadeira, não é? 2 igual a 2 e menos 2 igual a menos 2 também é verdade, ok? Então aqui nada de novo, não é? Não tínhamos que fazer nada. Aqui nas inequações é necessário fazer, porque reparem, se vocês tiverem 3 maior do que 2, ou 3 é maior que 2, ao multiplicarem ambos os membros por menos 1, imaginem que têm isto e não fazem nada ali. Vão dizer que que menos 3 é menor que menos 2. Mas será que isto é verdade? O menos 3 é menor? Não, o menos 3 é maior que menos 2? Não, menos 3 não é maior que menos 2. Menos 3 é mais pequeno, ok? Quanto mais negativo, menor é o número. Então isto não é verdade.
Então, para isto ficar, terem aqui uma proposição verdadeira, ok? Isto, ao multiplicarem ambos os membros por menos 1, terão menos 3. Tem que mudar a orientação, ok? Se era maior, passa a ser menor do que menos 2. E agora já está aqui uma proposição verdadeira, ok? Sempre que em equações aplicarem esta estratégia de multiplicar ambos os membros por menos 1, não se esqueçam de mudar a orientação da inequação. Agora que já isolei o valor absoluto no primeiro membro e tenho como positivo, agora vamos então interpretar esta condição, ok? Segundo a definição de valor absoluto. E podemos interpretar esta condição da seguinte forma. Isto define então o conjunto de pontos na reta real que estão a uma distância superior ou igual a 1. Bem, olhando aqui para a reta real, né? Aqui tenho 0, aqui tenho mais infinito. Aqui tenho menos infinito. Aqui, quais são os pontos que estão exatamente a uma distância de 1? Simples, o 1 e o menos 1. E agora qual é a condição que nós temos? Bem, o que está cá dentro, não é, do valor absoluto, esse conjunto terá que estar exatamente a uma distância igual ou superior a 1. Não é? Então quais são os pontos que estão a essa distância superior ou igual a 1? Exatamente esses aqui. Maiores ou iguais que 1, mas também estes menores ou iguais que menos 1. Como o valor absoluto é a distância em relação à origem, qualquer ponto aqui na reta que seja menor que menos 1 estará a uma distância em relação à origem superior ou igual a 1, certo? O mesmo deste lado. Então vamos ter aqui uma disjunção entre condições, vamos ter aqui uma reunião entre dois intervalos, ok? Bem, então, visto isto, podemos então desdobrar aqui o valor absoluto para as seguintes condições, ou melhor, para a disjunção das seguintes condições. X mais 3 maior ou igual que 1, ou, não é, disjunção com x mais 3, o que estava dentro do valor absoluto, e agora menor ou igual do que menos 1. Bem, e agora vamos resolver estas inequações. Reparem que agora já tenho uma situação dos vídeos anteriores, ok? Isto agora é só resolver as duas inequações, colocar na reta, fazer a disjunção, está feito. Bem, aqui x, o x aí para lá, subtraímos 3 deste lado. Na prática passa então para o segundo membro, trocamos o sinal. Então x maior ou igual, mais 3 fica aqui menos 3, 1 menos 3 são menos 2. Ou o mais 3 vai para lá, fica também negativo, fica menos 3 e teremos então x menor ou igual, menos 1, menos 3, teremos então menos 4. Depois de resolvidas as inequações, vamos então colocá-las na reta real, ou então posicionar aqui o menos infinito, o mais infinito. Bem, vou marcar aqui a azul esta primeira condição, bem, tenho aqui o menos 2, por exemplo aqui, né? Esta condição define exatamente o conjunto de pontos aqui na reta superiores ou iguais a menos 2, então isto vai em direção ao mais infinito, né? Se é maior vai para mais infinito. Aqui bola fechada porque então pode ser igual. Marco aqui a condição, depois vou marcar então outra condição, onde o x terá que ser menor ou igual do que menos 4. Marco então aqui o menos 4 e se é menor vai então em direção para os números mais pequenos do que menos 4. Então aqui para menos infinito. E aqui bola fechada porque é igual a menos 4. Ok? Bem, agora vamos então fazer aqui exatamente a disjunção entre as duas condições. O que é uma reunião entre dois intervalos? Entre duas condições. É exatamente, tem que existir pelo menos uma das condições, não é? Nós vamos validar todos os espaços onde existem pelo menos uma das condições. Então podemos dizer que a solução será exatamente igual de menos infinito até menos 4, fechado, porque o menos 4 pertence, reunião, ok, com menos 2 até mais infinito. Ok, fica então aqui a solução desta inequação com valor absoluto. Bem, ficam então aqui alguns exercícios sobre as inequações com valor absoluto. Espero que tenham gostado, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos.